Então, tinha muita influência maligna ali no meio, né? Muita influência maligna, então eu tinha muitos pesadelos, eu via demônios andando dentro de casa, igual eu digo. Hoje em dia, nós trabalhamos, né, com o Ministério de Libertação, então nós fazemos muitas libertações e nós nos deparamos com muitas pessoas que se surpreendem com o Ministério de Libertação e que até se surpreendem quando a gente relata casos de demônios materializados, de pessoas possessas e coisas relacionadas a isso. As pessoas se surpreendem, mas eu digo que eu não me lembro de uma fase da minha vida em que isso me surpreenda, porque eu cresci achando isso totalmente natural, porque fez parte de toda a minha vida, fez parte da minha infância. Então eu via demônios, quando eu dormia eu tinha paralisia do sono, quando eu estava acordada eu via demônios materializados dentro da minha casa. Até que um dia eu lembro que eu estava deitada na cama desse tio meu, que ele era alcoólatra, e no período da tarde eu estava deitada na cama, eu fechei o olho, eu senti uma mão puxando o meu pé e me puxando e me arrastando para baixo da cama. Então eu fui arrastada para a cama. E aí, na hora que eu dei um pulo na cama, na hora que eu vi, eu tava no pé da cama. Então, eu fui arrastada. E era um espírito realmente que estava fazendo isso. Então, as experiências que eu tive, desde a minha infância, elas eram, assim, muito fortes, a ponto de eu ver materializado demônios e de os demônios também tocarem e me machucarem. E crescendo, então, dessa maneira, ali, quando eu cheguei nos meus 14 anos de idade, até essa época, eu estava na igreja. Eu frequentava a igreja, mas eu tinha muito esses pensamentos. E na igreja que eu ia, era um lugar muito religioso, onde tinha muita acusação. E quando a gente vai entrando na adolescência, vem os pensamentos que a gente já começa a questionar, né? Na infância, às vezes, a gente não questiona muito. O adulto fala, a gente amém, pelo menos eu era assim quando eu era criança, né? Tem criança que não é, mas eu não questionava. Se um adulto falasse pra mim, era ok e tudo bem. Mas na adolescência começou a entrar alguns questionamentos. Então, na igreja, quando as pessoas começavam a falar que eu não podia usar calça, que eu não podia pintar minha unha, que eu não podia usar um brinco, que eu não podia cortar o meu cabelo, eu já comecei a questionar, mas por quê? Às vezes eu não queria fazer muita coisa, mas eu queria usar uma calça, por exemplo. E a igreja que eu ia não permitia, porque falava que se a mulher usasse calça, ela ia pro inferno. Se pintasse a unha, ia pro inferno. Então começou a se tornar muito pesado. E como eu disse, eu cresci com o pensamento de eu não posso dar trabalho, eu não posso ser um peso para minha mãe. Então quando eu era criança, eu realmente eu era uma criança muito tranquila. Não dava nenhum tipo de trabalho, não fazia assim coisas erradas mesmo. Mas quando eu atingi ali os 14 anos e começou a vir esses confrontos, eu comecei a ficar indignada. Porque, por exemplo, a igreja que eu ia, tinha a filha do pastor que fazia muitas coisas erradas. Ela se encontrava com meninos escondidos, ela ficava com meninos da igreja escondido, ficava com vários meninos, e ela era filha do pastor e tudo bem. E eu não fazia nada, não fazia absolutamente nada de errado e estava sendo atacada. Então aquilo começou a gerar uma indignação e uma ira dentro de mim. Porque eu falei, como assim, né? Eu não fiz nada e a igreja tá falando que eu vou pro inferno, às vezes porque eu coloquei uma calça ou porque eu coloquei um short. E começaram a me acusar. Até que um dia, olha que... que sério isso. Hoje eu tô risada, mas olhando eu falo, gente, que absurdo. Até que um dia teve uma irmã da igreja que ela era lá do círculo de oração e diziam que era irmã do fogo, assim, né? Quando ela sonhava, acontecia. E ela sonhou que eu tava grávida. Só que eu nunca tinha me relacionado com ninguém e eu nunca tinha dado um beijo na boca na minha vida. E essa irmã sonhou que eu estava grávida e ela contou pra igreja. E ela me chamou... Demônio. Isso é demônio, puro. E ela me chamou e falou pra mim, Paola, né? Eu tô preocupada com você, porque eu sonhei que você estava grávida. E começou a falar desse jeito. E eu comecei a pensar. E eu comecei a pensar. Eu lembro que eu orava, eu falava com Deus. Eu falava, Deus, será que eu tô grávida? Até você entrou em... Até eu, porque eu tava assim, tava entrando na adolescência, eu não tinha muito conhecimento. E eu comecei a questionar. E foi o que eu falei, eu nunca tinha dado um beijo na boca na minha vida. Então, não fazia o menor sentido. Só que aí eu conheci a história, né? Era pensamento de criança. Tava ali de 13 pra 14 e eu conheci a história de Maria. Aí eu comecei a pensar, imagina eu fico grávida de Maria. Ficar grávida do Espírito Santo? Não, mas eu falei, gente, quem que vai acreditar em mim? Ninguém vai acreditar.
Olha que sério. Mas você era nova, tinha quantos anos? De 13 para 14. Eu era nova, mas foi o que eu falei. Mas eu não sei, não tô falando, não sei a idade que você tem hoje, mas há um tempo atrás, adolescente era meio, não é igual hoje, né? Esperto, assim, a gente era... Isso, é. A gente acreditava em... Hoje já é mais avançado, já é mais pra frente, né? Não tinha celular, não tinha, né, rede social do jeito que tem hoje. Eu, pelo menos, não tinha celular, não tinha internet. Então, ali, nessa época, eu realmente não dava nenhum motivo. Mas aí, aquela irmã, né, todo mundo falava que era irmã do fogo. E ela falou com tanta convicção e falou pra igreja inteira e falou pra mim que eu comecei a questionar. Eu falei, Deus, será? Comecei a pensar, o que aconteceu? Como assim? Eu falei, será que eu tô grávida? E foi um absurdo. Até que, quando ela contou pra igreja, a igreja começou a olhar pra mim com outros olhos, como se aquilo fosse verdade. E aí começou a vir as fofocas, os apontamentos, as acusações, sendo que eu realmente não tinha feito nada. Então, olha só, né, o peso daquilo que a gente fala, né, para outras pessoas também. Porque se as pessoas olham para você como um profeta, a gente precisa ter responsabilidade pelo peso das nossas palavras. Claro. Então, assim, ela pode ter sonhado. Significa que veio de Deus? Não. Significa que a gravidez era uma gravidez literal? Também não. Às vezes poderia ser algo que o Senhor estava mostrando que ia ser gerado. Faltou discernimento. Hein? Faltou discernimento, com toda certeza. Faltou muito discernimento. Então, é muito importante, né? Hoje eu pego isso como um aprendizado daquilo que nós falamos. Porque, por exemplo, hoje, dependendo do que eu falo para alguma pessoa, eu preciso tomar cuidado com as palavras que eu uso e o que a outra pessoa vai entender, mesmo que não tenha sido aquilo que eu disse. Então, eu não sou responsável somente por aquilo que sai da minha boca, mas por aquilo que a outra pessoa ela vai entender pelo que eu estou falando. Então, acontece às vezes de eu entregar alguma palavra, né? Eu já vi também meu marido entregando palavra para algumas pessoas, e a pessoa vir e querer, mas o que significa isso? O que você está querendo dizer? Porque pra gente pode parecer algo muito claro, muito óbvio, mas às vezes para uma pessoa que não tem o discernimento, que não tem a sabedoria, que não entende, a pessoa vai ficar perdida. E ela pode até entender de uma forma errada, pode tomar decisões erradas baseadas naquilo, pode se ferir ou até mesmo se afastar da igreja. Eu mencionei aqui que era demônio, né? Mas às vezes, não, igual você falou, né? Porque às vezes Deus deu um sonho pra pessoa e a gravidez ela tem várias interpretações, né? Depende do contexto, depende da situação, vai de pessoa pra pessoa. Então, exatamente, foi o que eu disse. Então, às vezes o Senhor ele dá um sonho de gravidez, mas o Senhor tá mostrando algo que vai ser gerado. Que a pessoa tá gerando algo novo. Já aconteceu várias vezes. Então, faltou discernimento, mas com certeza o diabo ele usou isso pra trazer um engano pra igreja. Sim, Ele se aproveitou para trazer um engano, que foi o que aconteceu. E aí começavam os murmurinhos na igreja. E quando a gente vai, né, entrando na adolescência, as pessoas elas já começam a olhar para de olhar como criança e já começa a olhar com outros olhos. Mas foi o que eu disse, nessa época eu era muito tranquila. Até que começou a acontecer essas coisas. E aí as pessoas começaram a olhar com acusação, começaram a falar as coisas dentro da igreja de mim, que eu ia pro inferno, porque eu tava usando shorts, porque eu tava usando calça, por causa disso. E aí eu comecei a ficar irada realmente com a igreja, eu comecei a ficar com raiva. E aí eu falei... até que foram assim muitas coisas, né, acontecendo, assim, várias fofoquinhas. Até que chegou um dia que eu falei assim, quer saber? Não vou mais pra igreja, não quero mais saber da igreja, eu fiquei com raiva da igreja e saí, e aí entrou dentro de mim realmente o espírito de ira mesmo, e eu falei, já que eles falam tantas coisas de mim, então agora eu vou dar motivo pra eles falarem, de verdade, porque eu já entrei numa fase de rebeldia. E aí foi quando eu me afastei de vez da presença do Senhor, e eu fui pro mundo que eu digo, comecei a sair, comecei a ir em festa, comecei a beber, entrei mesmo no mundo nessa... que hoje em dia é tão normal, né, para as pessoas que estão afastadas da presença do Senhor. Então eu digo que eu me envolvi, né, com festas, com bebidas, com essas coisas, mas a única coisa assim que eu nunca me envolvi realmente foi com o ocultismo. Porque como eu vinha de uma família que era religiosa, eles eram afastados, mas eles eram extremamente religiosos. Então a minha mãe ela sempre ensinou que não podia ter imagem, que ela colocava assim um medo absurdo na gente. Quando eu era pequena eu tinha medo de imagem, qualquer tipo de imagem. Imagem de Nossa Senhora, eu tinha medo, eu saía correndo. Então foi uma coisa assim que eu sempre soube, era que eu não podia ir pro outro lado. Então assim, eu tô desviada, mas eu sei qual que é o caminho certo. Então pra outro caminho eu não vou. Então assim, com o ocultismo foi uma coisa que eu nunca nem olhei, sabe? Eu sempre tive muito medo. Mas enfim, fui ali pro mundo. E aí foi a época que o inimigo, ele veio com tudo realmente pra cima de mim. E como que é o relacionamento da sua mãe?
Você ia na igreja, mas ela não acompanhava você. E como que era vocês duas? Vocês duas eram juntas, conversavam, tinham diálogo, não? Sim, graças a Deus, a minha mãe, ela sempre, foi o que eu disse, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa, assim, muito boa, ela entregava aquilo que ela podia, da forma que ela podia, sabe? Então, a única coisa que acontecia era a ausência, mas por conta do trabalho. Então, chegou tempo em que a minha mãe precisou trabalhar de dia e de noite. Ela trabalhava de dia como empregada doméstica e ela trabalhava à noite como cuidadora de idosos. Então, ela saía de um trabalho e ia pro outro. Então, tinha pouco tempo com a gente. Então, a única coisa que eu sentia era realmente a falta. Eu sentia ali um abandono. Mas não era porque ela queria, era porque ela não podia. Ela precisava manter a casa. E como a minha mãe, ela teve, né, ali 3 filhos com meu pai, depois ela teve outra filha, que é a minha irmã mais nova. Então ela tinha 4 filhos para sustentar sozinha. 4 filhos para sustentar sozinha, não tinha terminado os estudos. Então, como empregada doméstica, salário mínimo, passou assim por muitas humilhações, por muitas coisas. Então, nós passamos por muita dificuldade financeira. A minha infância foi uma infância muito difícil em questão financeira. Ela não tinha forças para voltar naquela época para Cristo, né? Ela estava muito machucada. A minha mãe, ela foi muito machucada também pela igreja, pela religiosidade. Ela gosta muito de uma igreja até hoje, né? Não vou falar o nome para não atingir também a denominação. Mas tem uma igreja que ela gosta muito e ela não consegue ir para outra igreja senão aquela. Só que naquela igreja ela não se sente aceita, porque eles não aceitam ela por conta dos pecados dela. Eles literalmente não aceitam, entende? Então é uma igreja extremamente religiosa. E o seu pai, biológicos, se afastou e você não viu mais? Não tive. Eu cheguei a ver ele umas 2 vezes durante esses anos, mas eu não tenho nenhum tipo de contato com ele. Não sei nem onde ele tá morando. Então, não tive esse contato, ele realmente se ausentou. E aí, a minha mãe, nesse período, foi o que eu disse, ela foi machucada porque ela foi machucada pela igreja, ela foi ferida, né, foi abandonada pelo meu pai também. Então, ela se feriu muito, ela se machucou muito. E ela precisou doar a vida dela pelos filhos. Então, ela deu a vida dela por nós. A vida dela passou a rodar em torno da gente. E como eu disse, a gente passou assim por muita dificuldade. Eu passei por muita dificuldade financeira. Muita mesmo, a ponto de não ter, às vezes, o que comer dentro de casa. Sabe? Eu lembro que quando eu era pequena, a gente morou em uma casa onde era um barraco. Era um barraco mesmo. E o chão, ele era de barro. Não tinha nem concreto no chão. Era um chão de barro. E era um barraco. E eu lembro ali que eu brincava no barro, né, no chão de dentro de casa com a minha irmã mais velha. Então, assim, não tinha muito, né, o que comer dentro de casa. Às vezes já chegou dias de só ter fubá pra gente comer, não tinha mais nada. E era isso que tinha. E não tinha mesa. Então, assim, coisas básicas, sabe? Não tinha, às vezes, sapato, roupa nova, não comprava nunca. Então, era uma situação muito, muito triste mesmo. E eu sei que a minha mãe sentia muito isso. Então, isso machucava ela. E ela se doava. E a gente tinha, assim, um diálogo, mas era muito rígido, sabe? Porque ela queria que a gente fizesse as coisas certas. Então, ela era, assim, muito rígida, mas ela sempre estava defendendo a gente. Então, por exemplo, quando a gente cresceu, quando eu tive esse tempo de convívio com os meus tios, que eu falei, o meu tio, ele era alcoólatra, ele batia na minha tia, e ele era muito agressivo. Na gente, ele nunca encostava a mão, porque a minha mãe não permitia. Então, ele sabia que ali ele não podia. Então, minha mãe, ela protegia muito a gente do mundo, mas ela não conseguia estar presente. Então, isso veio o abandono também, né? A rejeição, não tinha tempo. E aí, o tempo que a minha mãe tinha, ela precisava cuidar do meu irmão, porque ele era mais problemático. Ele se envolveu com drogas, ia a polícia na porta de casa. Então, era assim, essa vida muito conturbada. Sabe? Tinha sempre agressão, tinha sempre alguém batendo em alguém, tava sempre faltando alguma coisa. Então era tudo muito um caos. Então eu vivia sempre esperando alguma coisa ruim acontecer. E aí tinha o espiritual, e aí tinha a igreja, onde era pra gente, né, ser mais acolhido, e acontecia todas essas questões de religiosidade. E aí quando eu me afasto então da igreja, e eu começo a me envolver, aí eu começo a beber, aí eu começo a ir pra festa, aí eu começo a ter amizades que me levavam, né, pra caminhos errados também. E aí foi onde eu comecei a ser mais atacada espiritualmente. E eu comecei a buscar um refúgio na bebida. Então eu saía e eu tinha que beber. Então eu sempre bebia e bebia muito. E aí toda vez que eu bebia, eu chegava em casa e vinha crise de ansiedade, vinha crise de pânico, eu não conseguia dormir. E aí eu desenvolvi um terror noturno.
durante dos meus 14 até os meus 18 anos de idade, que foi o período que eu fiquei afastada. Eu desenvolvi um terror noturno, onde eu não conseguia dormir à noite, porque eu tinha muito medo da noite. Porque todas as vezes que eu dormia, eu tinha paralisia do sono, eu tinha pesadelo, eu via demônios no quarto, até com o olho aberto, né, eu via. Então eu comecei a ver muito essas coisas, e eu comecei a ficar com medo de dormir. Então eu passava a noite inteira com a luz acesa, e eu só conseguia dormir quando clareava o dia. E mesmo assim eu ainda tinha pesadelo. E através disso começou a vir cada vez mais o vazio, né? Cada vez mais o vazio. Todo dia? Todo dia. Nossa, meu Deus. Todo dia. Foi uma época que eu fiquei muito perturbada mesmo. Fiquei extremamente perturbada a noite inteira. Eu chorava. E aí foi quando começou a vir, né, cada vez mais esses sentimentos mesmo. Até que quando eu tinha 15 anos, aconteceu uma situação também, né, na escola, onde atingiu ainda mais essa questão, que eu fui esfaqueada na escola com 15 anos de idade. Eu tava ali, né, na área de convívio da escola, e aí veio uma menina, ela tava com uma faca no moletom, ela tirou a faca e ela veio pra cima de mim, porque ela disse que eu tava encarando ela, que eu tava olhando ela, e ali a gente começou a brigar, e eu não vi que ela tava com uma faca, até que alguém gritou e falou pra mim. Alguém gritou e falou, ela tá com uma faca. Quando eu vi, a menina tinha saído, enfiou a faca no moletom e saiu. E eu não vi que eu tinha sido esfaqueada. E eu saí andando, porque foi no meu peito e foi na minha mão. E eu saí andando, então eu desmaiei, caí da escada, e eu morava em uma cidade que tinha 100 e poucos mil habitantes, então era um interior, uma cidade pequena. Naquele dia, a cidade inteira fica sabendo. E eu vi notícia na cidade inteira. Passou na televisão, passou no Jornal do Meio-Dia, passou em todos os lugares. E todo mundo fica sabendo. Vira, assim, uma repercussão enorme nas redes sociais. E ali muitas pessoas começaram a me atacar ainda mais, falando que, claro, né, que sempre tem as duas vertentes. Tem as pessoas que vão defender, tem as pessoas que vão atacar. Mas o que me atingiu naquela época foram ataques que falavam assim, ela é muito metida, ela mereceu, ela tinha que morrer mesmo, devia morrer mesmo, né, porque se acha demais. Então começou a vir muitos ataques, cada vez mais, e os ataques eles vinham sempre na minha identidade. Sempre na minha identidade. Então, como eu era, né, essa pessoa que eu disse, eu era muito introvertida e eu era muito tímida, eu tinha muita vergonha. Não conseguia falar com as pessoas, eu não era comunicativa. Pra mim, era um terror eu ter que me comunicar com quem eu não conhecia. Pra mim, sabe, falar em público, falar na frente de outras pessoas, conversar com quem eu não conhecia, pra mim, era, assim, a pior coisa do mundo. Eu me tremia, morria de medo. Por conta do cativeiro que eu entrei, né, depois o Senhor me mostrou muito, depois que eu me converti, mas por conta do cativeiro que eu entrei desde a minha infância, que é de rejeição, de abandono, eu fui me fechando, eu me escondia dentro de casa, e eu fiquei escondida dentro de mim mesma. Então eu tinha esse medo de comunicação, e eu era introvertida. E aí, por não me comunicar, as pessoas julgavam que eu era metida. Porque eu não cumprimentava, porque eu não falava com ninguém, mas era porque eu realmente tinha, né, tinha algo assim dentro de mim que precisava de libertação. E aí as pessoas criaram isso, e a cidade inteira começou a falar sobre aquele assunto. E eu tive, né, a oportunidade, inclusive, de parar de estudar depois disso, porque como que aconteceu? Foi na escola, a escola, né, o governo me deu a possibilidade, eu tava se eu não me engano, eu tava no início do segundo ano do ensino médio. Então, o governo me deu a possibilidade de parar de estudar na escola e ficar em casa, em fazer 2 trabalhos por ano, e eles iam me passar de ano pelos trabalhos que eu entregasse. Mas eu estava com vontade de fazer um vestibular para entrar na faculdade. E eu já estudava em uma escola pública. Então eu pensei, como que eu vou ficar em casa? O ensino da escola já não é muito bom, porque era uma escola pública e era uma das piores escolas realmente da cidade, né? Como que eu vou ficar em casa e eu vou passar em uma faculdade? Falei, não vai ter como. Eu vou ter que enfrentar isso. Então, eu enfrentei, né, e voltei pra escola. E, assim, no primeiro dia que eu fui pra escola, a escola parou, né, porque todo mundo me conhecia. Eu fiquei conhecida na cidade como a menina da facada, a menina que levou a facada. E onde eu ia, as pessoas comentavam e tinha cochichos. E aí foi o que eu falei, tinha as pessoas que diziam que eu merecia, que eu devia ter morrido. E aconteceu tudo isso, então, foi atingindo cada vez mais a minha identidade, sabe? Eu fui ficando cada vez mais ferida. E quando eu era muito nova, eu coloquei uma coisa
eu tinha uns 12 anos de idade, eu coloquei algo na minha mente. Eu olhei para toda a minha família e eu vi como a vida deles era extremamente difícil, como todos tinham uma vida muito difícil. Todas as mulheres da minha família eram empregadas domésticas e os homens ou eram pedreiros ou era servente de pedreiro. Trabalhava assim, sabe, em lugares que realmente eram muito sofridos e não tinham uma boa recompensa financeira. Então, passava necessidade, passava fome mesmo, né? Já depende muito de cesta básica, de doação das pessoas, muito. Então, eu olhei e eu pensei assim, eu preciso sair dessa vida. Eu preciso dar um jeito de mudar de vida. Porque se eu continuar seguindo o caminho da minha família, né? Porque aí já entra a maldição hereditária. Se eu continuar seguindo esse caminho, eu vou ter o fim igual da minha mãe. Eu vou, às vezes, conhecer alguém, vou ser abandonada, não vou ter estudo, vou ser empregada doméstica, vou passar fome, vou ver minha vida trabalhando. Então, eu já criei todo esse roteiro na minha mente. Eu falei, eu preciso dar um jeito de mudar de vida de uma forma, né, que seja lícita. Então, qual é essa forma? E eu pensei, eu preciso estudar. A única forma é estudando. Então, eu comecei a me dedicar aos estudos muito nova. Então, eu comecei a estudar muito, comecei realmente a ter notas boas. E quando aconteceu isso, eu estava me preparando para o vestibular. Então, eu não tinha dinheiro para pagar um cursinho para fazer uma faculdade, mas eu tinha fé que se eu estudasse por conta própria, eu ia conseguir passar de algum jeito. Então, assim, eu comecei a estudar por conta própria, eu ia nos intervalos da escola, eu ia na biblioteca da escola, pegava livros e começava a estudar para eu prestar o vestibular, né? E focava muito na redação. Então, comecei a fazer isso. E aí, quando aconteceu esse episódio em que eu fui esfaqueada, eu tava me preparando e eu precisei escolher. Passar por cima daquilo que as pessoas estavam falando, encarar a escola, né, que foi um trauma pra mim, eu fiquei realmente com trauma, mas eu passei por cima, mas foi muito difícil pra mim voltar pra escola, estar ali na escola, as pessoas faziam piada, as pessoas zombavam, elas davam risada, elas me apontavam, eu passava, sabe, as pessoas paravam de falar porque estavam falando de mim, então foi uma época que foi assim, acho que foi uma das fases mais difíceis da minha vida. A gente vê que desde a sua infância, Satanás já estava planejando isso pra você, né? Planejando te parar para que você vivesse aquilo que a sua família viveu no passado e quem sabe, né? Porque a gente vê aqui histórico de abandono, de violência, de muitas brigas, né? Exatamente. E já foi gerada aquela mágoa no seu coração. Foi. E o seu testemunho, o seu relato aqui é uma lição muito importante para aqueles que se acham vítimas da sociedade. Exato. Porque você decidiu, olha, às vezes o pessoal não entende libertação, né? Uhum. Mas aí já começou uma libertação. Começou. A partir do momento que você decidiu obter conhecimento, de estudar, você falou, não, aqui não é mais pra mim, eu vou fazer diferente. Já é uma coisa. E outra pessoa que fala, essa turminha que fala que é vítima da sociedade, não sei o quê, tá vendo? Ó? É fazer o que você pode fazer. Exato. Né? Você não tinha a melhor escola, você não precisou esperar vir uma escola particular, alguém te oferecendo, não, eu vou começar aqui no conhecimento, pegar um livro, é aqui que eu consigo. Aí já começou a sua libertação, né? Foi. Um exemplo. Foi isso mesmo. E eu acredito, né, que desde essa fase, por mais que fosse turbulento o ambiente ao qual eu estava, o Espírito Santo ele já estava trabalhando, né? O Espírito Santo que trouxe essa revelação. Porque como que uma criança de 12 anos, pra mim é uma criança, vai ter esse tipo de pensamento? Eu não posso continuar assim, porque senão eu vou me tornar, né, vou às vezes ter a mesma vida da minha mãe, da minha avó, da minha tia, então eu preciso fazer algo pra mudar, que seja correto, que seja lícito, né, e o que eu preciso fazer? Eu preciso estudar. Então, eu comecei a fazer isso. E eu comecei a realmente amar a leitura, sabe? Então, desde muito pequenininha, na verdade, antes de eu aprender a ler, a minha mãe dizia que eu já pegava livro e eu me escondia debaixo da mesa e eu ficava debaixo da mesa folheando livros. Mas por quê? Hoje, né, o Senhor me traz nessa revelação também. Eu lembro que eu comecei a ler muito nova, porque eu queria entrar dentro daquelas histórias para eu esquecer um pouco da minha história. Então, os primeiros livros que eu comecei a ler, quando eu era criança, né, eu aprendi a ler, eu lia muito gibi. E eu lembro que eu pegava gibi, eu lia assim, um atrás do outro, mas porque eu queria fugir da minha realidade. Então, a leitura era uma forma de eu entrar em outra realidade e sair da minha. E aí, eu me via dentro de outra realidade. Então, comecei a ler muito nova, realmente.
E ali, quando eu comecei a estudar, né, eu não tinha, igual eu falei, não tinha acesso. Hoje, eu falo, era a pior escola mesmo da cidade. Tanto é que foi uma escola onde eu fui esfaqueada, né? Então, era a pior escola da cidade, não tinha acesso ao conhecimento, não tinha computador na minha casa, não tinha internet na minha casa. E então, eu realmente precisei, com aquilo que eu tinha, toda a escola Não, e hoje os adolescentes, as crianças têm um celular na mão e dá pra você fazer tanta coisa. Acesso à internet à vontade. Você pode aprender. Exatamente. Você pode ver um cursinho no YouTube, tem tanta coisa ensinando que você pode aprender. Ganhar um dinheiro extra em alguma coisa. Exatamente. Que é totalmente lícito, né? Sim. E é algo importante aí que tem é importante mesmo. Então, comecei ali, né, a estudar, foquei nisso. Aconteceu esse episódio, que foi também, né, uma investida, claro, do inferno pra poder paralisar meu propósito, pra poder paralisar o meu chamado, porque foi muito difícil, sabe? Hoje eu olho e eu falo que realmente passar por aquela fase foi muito difícil, tanto pra mim quanto pra minha mãe. Porque quando aconteceu isso, eu tava pedindo pra minha mãe me mudar de escola. Porque eu queria ir pra outra escola, justamente pra eu ter uma qualidade de ensino melhor, pra eu poder fazer o vestibular. Só que ela não conseguia vaga em outra escola, porque a escola pública é muito difícil, né? Geralmente eles colocam mais próxima da sua localização. E a minha localização era uma localização ruim, né? Eu já morei também em um bairro horrível, né? Bairros, assim, horríveis, perigosos mesmo, de tráfico na cidade. Então, era bem difícil pra ela. E aí, quando aconteceu esse episódio, a minha mãe tava trabalhando. E aí, ligaram, imagina, você tá trabalhando, deixa seu filho na escola, e aí ligam pra você no seu trabalho falando que teu filho foi esfaqueado na escola. Aí, a minha mãe correu pro hospital, na época, e quando ela olhou pra mim, eu tava, né, eu tava até com uma blusa branca na época. Eu lembro, eu tava deitada na máquina, na maca do hospital, toda ensanguentada, com aquela blusa branca. Aí, minha mãe chegou. E ela chorava muito, e ela se sentia um pouco culpada também, né? E como eu tava tão machucada, quando ela chegou, eu falei pra ela, eu falei pra você me mudar de escola e você não me mudou. Eu falei essas palavras, porque eu tava também machucada, né? E a minha mãe chorava muito ali, e durante aqueles dias, né, que eu levei ponto, tudo, eu dormia na cama com a minha mãe, e eu lembro que durante a noite eu acordava, e a minha mãe tava chorando, sabe? Um momento complicado, né? Sua mãe fazia o possível, né? Ela fazia o possível. Então eu lembro que durante a noite eu acordava muitas vezes. E a minha mãe chorava de madrugada. Porque eu tinha muita dor, né? Eu lembro que, como foi no meu peito, deu um reflexo, o médico disse, e entrou ar no pulmão. Então doía pra eu respirar. Pra eu respirar, doía. E eu chorava também, a minha mãe ali durante a noite, então ela se sentia culpada, mas ela não tinha culpa, né, óbvio.